Hoje, dando prosseguimento ao assunto, a gente vai ver essencialmente essas três coisas. A primeira parte são os códigos de Reed-Miller. Eles são montados a partir dos códigos de Hamming que a gente viu na aula passada. E o que eles têm uma parte interessante de aplicações, mas tem uma parte interessante teórica também, que é o seguinte, talvez vocês lembrem, os códigos de Hamming eles têm uma taxa muito alta, né? E a distância mínima fica parada no trace. Então, à medida que você vai aumentando o comprimento, a capacidade de correção na prática fica meio ridícula. Né? O Reed-Miller é uma espécie de complementar disso. Então, a dimensão do código é muito alta, ou seja, a taxa vai se mantendo no nível bom, mesmo aumentando o comprimento do código. Perdão, a taxa vai diminuindo bastante e a distância mínima vai acompanhando o comprimento. Então, é um código assim que, em comparação, ele é bem espalhado. É como se fosse o código Hamming é bem socado dentro do espaço, ele ocupa quase todo o espaço possível. E o de Reed-Miller é o extremo disso, né? Ele é bem espalhado, assim, ele é quase está um ponto de virar um código de repetição. Depois disso, a gente muda um pouquinho de assunto e faz um último resultado teórico que vai levar esses códigos MDS. Então, em comparação à última vez, nós falamos na última vez de códigos perfeitos e nós vimos que os códigos de Hamming são dos tipos de código perfeito que existem, né, que estão todos classificados. Para o código ser perfeito, você tem uma limitação geométrica. Aqui no MDS, a gente tem uma limitação mais algébrica da geométrica e ela é totalmente ligada à métrica de Hamming. Então, a limitação do código perfeito ela pode ser, digamos, você pode abordar isso em várias métricas diferentes, mas o MDS depende bastante da métrica que você está usando. E aí os códigos de Solomon que eu coloquei no final são códigos que vão o mais longe possível dentro dessa limitação. E são alguns dos códigos mais versáteis que existem, tanto que foram definidos na década de 60 e até hoje são utilizados, né, na teoria e na prática. Mas vamos começar pelo Reed-Miller. Os códigos Reed-Miller binários, como eu coloquei, eles foram definidos lá na década de 50, né? Pelo Reed, que é o mesmo Reed dos códigos Reed-Solomon que a gente vai ver hoje, e pelo Miller, que começou, na verdade, as contas. Então, aqui eu vou fazer só a versão binária, tá? Tem uma versão também para FQ qualquer, mas eu vou fazer só a versão binária. Então, os códigos Reed-Miller de ordem 1, esses RM de 1M, eles são obtidos a partir dos códigos de Hamming. E os parâmetros, como vocês podem ver, são parecidos. O comprimento é 2 elevado a m, então é quase o de Hamming, que é 2 elevado a m menos 1. A dimensão é bem pequenininha perto do comprimento, né, m mais 1. E a distância é bem grande, metade do comprimento. Então, a taxa desses códigos aqui vai para zero muito rápido, mas, ao mesmo tempo, para m's pequenos, né, a coisa se compensa porque a distância mínima é muito grande. Tá, já? Como é que a gente constrói isso aqui? Ah, perdão, esqueci da propaganda. Então, esse código aqui é bastante famoso, inclusive aparece em todos os livros de teoria de códigos, porque o Reed-Miller aqui com m igual a 6, ele foi utilizado na sonda espacial em 69. E o motivo da utilização é justamente aqui para comunicação com satélites e sondas, né, que está a uma distância muito grande, ela envolve muitos erros. Então, nesse caso, você meio que topa pagar o preço de ter uma dimensão menor, né? Então você passa menos informação, né, por comprimento, porque você quer uma distância maior para poder corrigir mais erros. E aqui eu trouxe uma curiosidade histórica só. Esse aqui é o artigo original do Reed, que é de 54. Eu não sei se vocês já toparam com isso na biblioteca, né? Quando eu estudei, ainda tinha esses problemas aqui. Esse é um artigo escrito na máquina de datilografar. Então, quando você começa a colocar umas coisas matemáticas que vão além de mais, menos vezes, a coisa complica, né? Não existia um jeito de você colocar isso, digamos, oficialmente no documento. Então, o que se fazia era datilografar, deixava espaços e depois, como vocês podem ver, você desenhava mesmo o documento. Era o que tinha que fazer. E eu lembro de ter estudado um livro que era início da década de 80, que ainda tinha umas coisas desse tipo. Na década de 80 tinha máquinas de datilografar muito melhores, mas mesmo assim sempre tinha um símbolo que você encontrava lá e tinha que ser feito à mão.
Bom, mas voltando para as contas, então, a gente começa aqui com o código de Hamming, né, de comprimento elevado a m-1. Só recordando, a dimensão é bem alta, né, então o comprimento menos m, e a distância mínima é sempre 3 para qualquer m. Você pega a matriz de paridade desse cara. E aí o que você faz é montar uma matriz geradora agora, usando a matriz de paridade. É isso que faz que as coisas meio que se invertam, né? Você tinha dimensão bastante alta e distância mínima bem pequena. Quando eu passei de paridade para geradora, o que eu ganhei nisso foi uma distância bem alta e uma dimensão bem pequena agora. Então, esse aqui é o código de Miller, é o código que tem essa matriz geradora, né, de ordem M. Bom, do jeito que ele está dado, não dá para fazer muita conta, tá? Então, aqui é só um exemplo simples. Você pega aqui o código de Hamming com M igual a 3, a matriz geradora do código de Miller correspondente fica assim. A matriz do Hamming aqui embaixo, depois uma matriz só de 1 em cima, e você complementa com essa coluna de zeros aqui embaixo. Mas então as contas. Do jeito que aquela matriz foi dada, você conseguir fazer a conta dos parâmetros não está muito fácil. Então, a gente faz uma construção equivalente, que depois vamos utilizar também para os códigos read-solver. Eu imagino que não seja à toa, né? Afinal, o read está nos dois trabalhos, e ele começou a trabalhar com códigos dados associados a funções com um certo método de trabalho mesmo. Então, a gente introduz agora um novo conjunto, né? Esse cara aqui, para quem já estudou, é um espaço vetorial sobre F2, e é o conjunto de todas as funções da seguinte forma. Então, o A0 seria uma constante, função constante, e o x1 até o xm são as funções coordenadas no espaço F2 elevado a m. Então, o xj, o que ele faz com uma sequência de comprimento m? Ele vai lá, pega a coordenada na posição j. Tá? Essa é a função. E aí você toma combinações dessas funções aqui. Esse é o quad-m, que é o conjunto das funções afins. Então, a gente tem uma função linear bijetora agora, que sai do F2 elevado a m mais 1, então sequência de comprimento m mais 1, para as funções afins, e a função é bem natural, né? Você pega uma sequência de comprimento m e você interpreta essas coordenadas como coeficientes da função correspondente. Como a função linear bijetora, eu vou identificar, então, agora o F2 elevado a m mais 1 com as funções afins. Então, daqui para frente, eu vou usar o AM no lugar do F2 elevado a m mais 1 e vou definir o código em termos do AM. Então, o código de Miller é a imagem dessa aplicação aqui que sai, né, do ADM e vai levar em funções em sequência de comprimento 2 elevado a m agora, que faz o seguinte, é uma coisa muito simples. Você lista todos os elementos do F2 elevado a m, em qualquer ordem, com a única... Eu só queria que batesse na matriz original ali, com o único cuidado que o último vetor seja o vetor nulo, né? E o que você faz é a tabela da função. Então, você pega uma função afim e faz a tabela dela, diz o que ela vale em cada ponto do F2AM. A tabela dela, digamos, a linha de baixo, né, sem o V1 até o V2AM, é o resultado dessa aplicação. Aí o código é o conjunto dessas tabelas, então. Então, dá para provar que essa função aqui é linear e também injetora, e aí, compondo com aquela original, a gente tem um código, que é a imagem dessa composição, de dimensão m mais 1. Tá? Então, a dimensão m mais 1 saiu já. Comprimento 2 elevado a m saiu também, né, por construção. Então, falta só a distância mínima. E para isso, eu vou primeiro montar uma matriz geradora, depois disso a gente vai para a distância mínima. Então, o que a gente faz aqui é o seguinte, deixa eu só retornar. Para a montagem da matriz geradora, eu vou usar as funções 1, x1, x2 até xm. Se você retorna até a função s, que está aqui no segundo item, essas funções, elas são imagens das sequências E1, E2 até M mais 1, lá no F2 elevado a M mais 1. Então, o que eu estou fazendo aqui não é nada de novo, é exatamente a definição de matriz geradora que a gente fez na aula passada. Então, a primeira linha vai corresponder à função constante igual a 1, por isso aparece uma sequência de 1, isso até o final.
E nas linhas restantes, colocamos as imagens de x1, xm, ou seja, a tabela de cada uma delas. Agora a ideia é a seguinte, se você escolhe a primeira linha, que é constante igual a 1, a linha de baixo é uma matriz de verificação de paridade pelo código de Hamming, mais uma coluna nula, né? Então, para mostrar que o que aparece nessa matriz realmente é o que a gente espera, ou seja, que vai ter um bloquinho aqui todo de matriz de paridade do código de Hamming, basta provar que não tem duas colunas iguais. Tá? Que toda coluna vai aparecer, com certeza, porque x1 até xm são coordenadas de sequência de comprimento M, então você pode escolher à vontade quem você vai colocar nas colunas. Que vão aparecer todos os elementos de f elevado a m, com certeza vão aparecer. Agora, para saber se não tem repetição. Isso é bem facinho também, porque a coluna, então, é dada dessa maneira que eu coloquei, né? Você fixa um dos vetores e avalia todas as m mais uma funções. Aí, se tiver duas colunas iguais, bom, a primeira coordenada não diz nada, né? Que vai ficar só 1 igual a 1. Mas as outras coordenadas, veja, a sequência x1 VI, x2 VI até xm VI é exatamente a sequência VI, porque em cada entrada eu estou colocando a coordenada daquela posição. Por hipótese, as colunas I e J são iguais, então eu posso trocar I por J aqui no argumento, né? Só que ao fazer isso, eu cheguei no elemento VJ. Então ficamos com VI igual a VJ aqui nesse pedaço. Certo? Só que VI e VJ são distintos. Se o I e J são diferentes, as sequências VI e VJ são distintas, isso não pode acontecer. Então, não tem duas colunas iguais, e o que aparece na parte de baixo, digamos, depois que você tirou a linha 1, realmente é uma matriz de paridade do código de Hamming, mais a coluna toda nula. É só lembrar com relação ao zero que da última coluna, então você vai colocar primeiro a unidade, depois você vai colocar as funções x e avaliadas no vetor nulo. Cada uma delas vai dar zero, porque as coordenadas são todas iguais a zero. Certo? Então, nós reobtemos a matriz G do início, a menos de trocar, fazer uma permutação de colunas. Por isso, os códigos são exatamente o mesmo. Esse código que eu obtive aqui, as funções afins, é a mesma coisa que o código de readme original. E aí, agora, sim, vamos calcular com a distância. Então, aqui eu afirmo que se uma função afim não é constante, né, não é função nula, né, função constante igual a 1, então metade dos valores que ela toma é 1 e metade é 0. Bom, se isso acontece mesmo, então você veja, o comprimento é 2 elevado a n. Metade dessas coordenadas é igual a 1. Então, nós temos peso 2 elevado a m sobre 2, né, que é 2 elevado a m menos 1. Bom, vamos ver por que funciona. Vamos tomar uma função, então, que não tem parte constante. Tá? A função que tem a parte constante não nula, ela sai depois dessa conta aqui, tranquilo. E a vantagem de trabalhar com função com parte constante nula é que essa função afim, ela, na verdade, é linear. E aí dá para fazer um truquinho aqui, que é o seguinte. Vamos separar com o n0 o conjunto dos elementos de f2 elevado a m, que é elevado no zero da função f. E N1 é o pessoal que vai ter, aqui devia ser U e U, né? O pessoal que tem imagem 1 pela função f. E vamos fixar um U em N1. Então, vou deixar um vetor parado aqui, tal que f de U é igual a 1. Se você toma agora o elemento que está em N0, quando você fizer f da soma de U com V, como a função é linear, isso é a mesma coisa que f de U mais f de V, e aí, por hipótese, isso vai dar 1 mais 0 e vai dar 1. Então, o que aconteceu aqui é o seguinte. Com aquele U que está fixado no N1, se eu tomo um elemento que está no N0, que é alguém que vai parar no zero da função f, ele somado com U vai parar no N1. Né? O valor dele pelo f é 1. Beleza? Então, está dá uma função que sai do N0 e vai para N1. Mas se a gente usar o mesmo vetor do U agora, começando do N1, pela mesma razão, a gente tem que você começa no N1 e termina no N0. Porque tomando o vetor do N1, o f da soma desses dois aqui vai dar a soma dos valores, só que agora os dois valores são iguais a 1, né? E em Z2, 1 mais 1 dá 0. Então, agora a gente consegue uma outra função que sai do N1 e vai para N0 de volta, e que leva um vetor na soma dele com U, com o mesmo vetor U. Então, se você começar do N0,
for para N1 somando U e voltar para o N0 somando U de novo, o que vai acontecer? Bom, como tudo aqui é sobre o Z2, a soma de vetor com ele mesmo vai dar sempre zero. Tá? Porque quando tiver coordenada não nula, é igual a 1. Então, naquela posição vai aparecer o mais 1, que vai dar zero. Ou seja, se eu saio do N0, vou para N1 e volto, eu volto ao mesmo ponto. Ou seja, a aplicação que é somar U numa direção é inversa de somar U na outra direção. Isso te dá uma objeção entre os dois conjuntos, né, entre os vetores que são levados no zero e os vetores que são levados no 1. E se é uma objeção entre os dois, e qualquer vetor tem que estar em um dos dois, exatamente metade dos vetores é levada no 1 e metade é levada no 0. Então, com isso, a gente conseguiu provar que o peso de qualquer função com parte constante nula vai dar 2 elevado a menos 1. Como eu falei, se você tomar uma função agora com parte constante igual a 1, com uma pequena adaptação você consegue fazer a mesma conta. Então, para todas as funções que não são constantes, o peso vai estar 2 elevado a menos 1, e, em especial, isso aí é a distância mínima desse código. E com isso, né, matamos todos os parâmetros. Bom, tem uma explicação geométrica por que ele funciona assim, que na verdade está relacionado a você tomar um código na esfera unitária Rn, né, que é um conjunto montado a partir de uma base ortogonal. Você pega uma base ortogonal, aí pega os negativos, são os opostos elementos da base ortogonal, e isso vai te dar um negócio que a gente chama de código biortogonal na esfera unitária. A função é bem simples, é por isso aqui. Você pega o elemento do Rn e usa as coordenadas como expoentes agora para o menos 1. Né? E o que tem de interessante também, né, dessa interpretação geométrica é que isso é usado para um algoritmo de decodificação que é específico para esse código. Não, o algoritmo não é mais aquele algoritmo que eu falei na última vez, que é a decodificação por síndrome. Aí, de novo, como esse código ele tem bem menos gente, né, a dimensão é bem menor, esse algoritmo, no fundo, ele envolve uma certa comparação de um elemento, né, do espaço com todas as palavras do código, mas como você não tem tantas palavras assim, o algoritmo acaba sendo eficiente. Esse foi um dos motivos, inclusive, porque ele foi escolhido para ser o código daquela sonda lá em 1969. Beleza? Então, isso aqui é uma aplicação assim, do código de Hamming, também uma família de código que apareceu a partir daquele trabalho do Hamming. Inclusive, antes de passar para frente, eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, mas naquele trecho do artigo do Reed, ele começa falando que foi inspirado por um trabalho do Miller e um trabalho do Hamming. O trabalho do Hamming é justamente o trabalho onde ele define pela primeira vez o código de Hamming. Mas vamos adiante. Então, agora a gente realmente muda um pouco de assunto. E como eu falei, até esse momento a gente estava falando de coisas derivadas do Hamming, agora a gente introduz digamos, um novo tema que está associado a um outro limitante da teoria de códigos. Esse limitante tem a ver com a matriz de paridade. E funciona assim. Então, agora voltamos a um corpo finito qualquer. E vamos pegar um código que está sendo dado por uma matriz de paridade, posto N menos K, e suponha que a distância mínima dele é o número D. Bom, o que acontece é que se a sua matriz tem colunas H1 até Hn, e esse vetor V tem coordenadas não nulas de BI1 até BR, né, com R menor ou igual que D menos 1, esse vetor V não pode estar no código, porque o peso de Hamming dele é menor do que D. Então, H aplicado no V transposto dá diferente a zero, né? E H aplicado no V transposto é isso aqui, essa combinação dessas colunas. Tá certo? Bom, o que acontece é que, com a nossa definição de posto de matriz, dá para mostrar que se você não tem nenhuma combinação dessa de R colunas, veja, isso aqui é para qualquer sequência I1 até IR, né? Qualquer sequência. Então, se nenhuma combinação de qualquer conjunto de R colunas que você quer dá zero, então todo subdeterminante R por R vai ser não nulo. Tá? Dá para mostrar que as coisas funcionam assim, C e somente C.
Nesse caso, tomando R igual a D-1, então, em particular, todo subdeterminante de ordem D-1 é não nulo. Então, isso quer dizer que o posto dessa matriz é pelo menos D-1, né? O posto H é dado da seguinte forma: você calcula o posto H procurando o maior bloco possível cujo determinante ainda é diferente de zero. A gente já sabe que todos de ordem D-1 são diferentes de zero, então, no mínimo, o posto H é D-1. Muito bem. Só que a gente sabe que também que o posto H desde o início é o complemento mesmo da dimensão do código. Então, se você só rearranja isso aqui, né, tipo, soma K dos dois lados, depois soma 1 dos dois lados, a gente chama desse limitante singleton, que é fundamental em teoria de códigos e é bem fácil de guardar. Né? Então, o que ele diz é que se é um código de parâmetros NKD, se aqui é um código linear, então a soma da dimensão com a distância não pode passar do complemento mais 1. É bem fácil de guardar. Né? Então, K mais D é menor ou igual que N mais 1. E aí a gente diz que um código é MDS quando vale a igualdade assim. Tá? Nessa igualdade assim. MDS quer dizer, em certo sentido, que você está separando pela maior distância possível. É um dos jeitos, né? De separar pela maior distância possível. Como a gente viu na última vez, tem outra limitação que é dada justamente pela capacidade de correção e, no fundo, pelo número de elementos que aparecem em cada bola de raio T. Esses parâmetros são independentes, então eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas, por exemplo, nenhum código de REM é MDS. Até esse momento, o único código de MDS que vocês viram é o código de repetição. E o que a gente vai mostrar agora, então, é uma variação daquele código Read-Miller, da mesma ideia, que permite você montar códigos MDS meio que assim, por encomenda. É um negócio impressionante. Então, em relação ao código REM, o que a gente tem aqui é uma flexibilidade muito maior. Vamos lá. Então, novamente, o corpo F é um corpo de cardinalidade Q qualquer. E agora a gente vai escolher dois parâmetros. Então, eu vou tomar o M e o N, de maneira que o M seja menor que o N, e o N seja no máximo Q. E para cada um desses números, eu vou fazer o seguinte. Então, o N, onde que ele entra? Você escolhe N pontos dentro do corpo F. Quaisquer N pontos, faz diferença. E onde entra o M? O M vai entrar, na verdade, para fazer uma variação daquele conjunto A de M lá do Reed-Miller. Então, esse conjunto R índice M é o conjunto dos polinômios, né, coeficientes em F, que tem grau no máximo M, contando aí também com o polinômio nulo. E aí, como a gente fez no caso do Reed-Miller, uma variação da mesma ideia, a gente identifica o F elevado a M mais 1, sequência de complemento M mais 1, com o RM por essa objeção linear aqui de baixo. Só não confunda, né? Então, lá no outro caso, a gente tinha M variáveis, né? Mas nenhuma delas elevada à potência maior que 1. Aqui a gente tem uma variável só e ela pode ser elevada até potência M. Então, com isso, eu acho que não escrevi, então só é importante lembrar, o RM já vai ter dimensão em mais 1. Isso vai aparecer mais para frente. Então, a ideia do Reed-Solomon é o seguinte: tome o polinômio daquela maneira, que tem ou é zero ou tem grau no máximo M, e leve agora no Fn, fazendo de novo a variação. Então, agora não é bem assim a tabela do polinômio, porque você está avaliando um subconjunto do F, pode ter mais gente, mas você está avaliando, digamos, você está guardando algumas entradas da tabela, né, de valores do F. Então, dá para mostrar que essa aplicação é linear, né? E dá para mostrar também que ela é injetora. E na injetividade e na distância mínima que a gente vê assim, a generalidade dessa construção. A construção é muito simples. Né? Então, primeiro, digamos que a gente quer ver se uma função vai dar zero ou não. O pessoal que fez álgebra linear já sabe que eu estou fazendo isso, mas vamos fazer isso. Então, se a função polinomial deu zero, ela está dando zero em cada um desses alfaís, né? Nós temos o seguinte, se a função for diferente de zero, o grau dela não pode passar de n. E aí um polinômio
o coeficiente num corpo não pode ter mais raízes do que ele tem de grau. Então, a única solução, se você começou com um cara de grau m e concluiu que ele tem n raízes distintas com n maior que m, é que esse cara seja o polinômio nulo. Tá? Então, primeira coisa, se você pegar um polinômio e pela aplicação T você obtém uma sequência de zeros, na verdade você começou do polinômio nulo. E por que é injetor agora? Bom, porque se eu tiver agora dois polinômios que têm a mesma imagem, f e g, quando eu pegar o polinômio f menos g, que também está dentro de Rn, o f menos g vai satisfazer essas condições. Né? F menos g é variado em α1, α2 até αn é nulo também. Então, pela mesma conta, a gente chega à conclusão que f menos g é um polinômio nulo, ou seja, o f é igual a g. Beleza? Então, o código de Solomon associado a esse conjunto X e ao conjunto Rn é o conjunto de todos os vetores que aparecem na imagem dessa aplicação. Então, vamos olhar os parâmetros desse cara agora. Então, o comprimento é n, né? A dimensão, como eu falei, a dimensão, já que tem aplicação linear de vetor, é a dimensão do Rm, e a dimensão do Rm é m mais 1. E agora vamos dar uma olhada aqui na distância mínima. E, no fundo, é a distância mínima que levou esses dois a pensarem nessa construção. Então, o peso de um elemento T de F, né, ele corresponde às coordenadas não nulas do T de F. Mas vamos lá. O que vai ser isso? Vai ser o comprimento total, né, número de posições, menos o número de alfaís que são raízes do F. Tá? Bom, isso é maior ou igual que o n menos o número de raízes de f, porque o f pode ter raízes que estão fora do conjunto de α1 até αn. E, por sua vez, o número de raízes de f não pode passar de m, né? Então, se o f é diferente de zero, o peso dele é pelo menos n menos m. Tá? Pode ser maior, mas é pelo menos n menos m. E, por outro lado, é muito fácil dar uma palavra que tem peso exatamente n menos m. É só você pegar o polinômio f, que é o produto de x menos alfa-i, com i indo de 1 até m. Esse cara tem grau m, então ele está dentro do Rm, e a imagem dele é uma sequência que tem exatamente aqui, perdão, é da alfa n, no finalzinho aqui, né? Então a imagem dele aqui é um cara que tem posições nulas e todas as outras diferentes de zero. E aqui eu corrijo a minha correção, é alfa m mesmo. Perdão, alfa m mesmo. Você pega os m primeiros, não os n. Os n não faz muito sentido. Muito bem. Então, com isso, a gente chega à conclusão que a soma da distância com a dimensão vai ser o quê? A dimensão é m mais 1, a distância é n menos m, você cancela os m e deu n menos 1. Então, esse código aqui é um código MDS. Ele atinge a igualdade lá no limitante símbolo. Então, antes de continuar, vocês vejam que é possível se escolher, dado que você tem uma facilidade muito grande para escolher o n e o m. Né? Você, na verdade, você tem uma família de códigos dada a dois parâmetros. E tem uma coisa bem interessante também, que é o seguinte. Desde o início, eu preciso que os parâmetros, que os números n e m sejam menores que q. Então, na verdade, o meu q tem que ser grandinho. E aí o que acontece é que, por exemplo, se eu pegar o q igual a 2, né, essa construção não vai dar absolutamente nada. Então, dá para provar que existem códigos MDS que não são do tipo read-solve, em geral, e isso até hoje é um tópico de pesquisa, mas no caso do q igual a 2, a gente sabe quais são todos eles, e eles, do ponto de vista assim, tanto da teoria quanto da aplicação, são muito ruins, que são os códigos de repetição, é o código que é o espaço total, toda a sequência de comprimento n, e o espaço que é uma espécie de ISBN binário, que é um código com um dito verificador, ou seja, você pega, por exemplo, toda a sequência de comprimento m, e você acrescenta um novo dígito que é a soma das anteriores. Tá? Esse cara, como no caso do SBN, ele não corrige nada, ele só detecta erros. Então, a gente tem dois códigos que não detectam, não corrigem nada, e tem um código que a gente sabe que a dimensão é péssima, que a dimensão fica parada em 1. Então, por isso é uma coisa bastante interessante, mesmo para aplicações práticas,
você precisa usar uma álgebra mais sofisticada, não dá para ficar só no ZP. Você precisa trabalhar em corpos que tem, por exemplo, no caso de aplicação prática, normalmente você quer que o código seja trabalhe no alfabeto que tem 2 elevado a r elementos. Você não pode trabalhar com Z2 elevado a r. Você precisa realmente no corpo finito de 2 elevado a r elementos. E para fazer isso, você precisa pelo menos da teoria de anéis quocientes e um pouquinho de teoria de Galois para as coisas funcionarem. Bom, mas se a gente voltar um pouco então para as coisas que nós já tínhamos feito, lá do código Hit-Solo, perdão, do código ISBN, né? A gente pode fazer uma comparação aqui entre a construção do Reed-Solomon e o código ISBN, que a gente sabe já que ele detecta um erro, detecta permutações, então detecta alguns casos de 2 erros e não corrige nada. Então, só recordando, em ISBN 10 ele trabalha com mensagens que são dadas sobre o alfabeto Z11, o comprimento é 10, a dimensão do código é 9, né? A mensagem original são sequências de 9 elementos, e a transformação de codificação aqui, o T, faz o que está escrito, ele pega o AJ e vai levar nessa aqui. Ele repete a sequência dos 9 elementos, depois acrescenta esse dígito de verificação de paridade, entre aspas, né, que é a somatória dos J vezes a J. Então, como eu já tinha falado, a distância mínima dele é 2, e por isso a capacidade de correção é 0, né? Porque a capacidade de correção é dada por 2 menos 1 sobre 2, parte inteira disso. Então, não existe muito interesse em você fazer um ISBN que seja capaz de corrigir erros, porque normalmente quando você coloca o dado, você está colocando assim, fisicamente no teclado. Então, se der algum problema, você vai lá e corrige, né? Basta o código te dizer, a plataforma te dizer que tem algum problema na SPN, você vai lá, olha de novo e corrige. Mas se houvesse interesse, né, qual seria o preço a pagar? Quanto a gente tem que mexer nesse cara aqui? Não muito. A gente pode pegar um código Read-Solomon agora, tá, com PM igual a 8, comprimento 11, e você faz o seguinte, você pega a sequência original, leva nesse polinômio, aqui vocês notam que eu tive que mexer um pouquinho, né, nos índices para não mexer na coordenada original, né, para ir de 0 até 8 em vez de 1 até 9. E aí no finalzinho você usa a codificação de Reed-Solomon. Então com isso agora você tem um código de dimensão 9, comprimento 11, então a relação que foi feita antes você tem uma coordenada a mais só. E a distância mínima agora vai ser 3, porque a distância mínima vai ser pela igualdade lá, no caso do limitante sigma, então vai ser n mais 1 menos k, né? O comprimento é 11, a dimensão é 9, então 11 mais 1 menos 9 é 12, menos 9 que é 3. Com isso, esse novo código, ele detecta quaisquer sequências de 2 erros e corrige um erro. Então ele funciona bem melhor do que esse BN original, e o que você tem que pagar é um dígito a mais. Certo? Então, esse exemplo aqui foi para mostrar que você pode, dependendo de um problema assim, prático, você pode realmente procurar um código de solo específico que resolva esse problema para você. E por causa dessa flexibilidade toda, provavelmente, né, além da propriedade CMDS, é que ele é tão usado até hoje na prática. Por isso eu queria terminar aqui falando de uma aplicação prática desse código. Essa aplicação prática ela já está um pouco antiga, né? Então eu vou trazê-la para vocês porque nesse pedaço eu tenho todos os detalhes. Eu acho que eu mencionei em alguma aula. Os códigos QR, o QR Code, ele também tem uma codificação Reed-Solomon, só que nesse caso está mais complicado conseguir achar uma informação específica mesmo como isso é feito. No caso do CD, eu sei exatamente como faz, né? Então eu vou colocar para vocês aqui como funciona. E tem uma coisa que acontece tanto na gravação do CD quanto, na verdade, no código QR, que é o seguinte, tem um tipo de erro mais específico. Então, por exemplo, só dando um exemplo aqui, se você pega o complemento 7,
e olha todos os erros em 3 coordenadas possíveis, ou seja, sequências de peso 3 binários, tá? No total, você vai ter 35 sequências diferentes. Mas o padrão de erro no CD e também no código QR, na verdade, são erros mais em sequência, são erros de rajada. Então, em vez de ter uma posição aqui, depois outro erro daqui, 3 posições adiante, depois ter outro, o que costuma acontecer é você ter um depois do outro. Justamente porque é um erro bem físico mesmo, né? Tanto no CD quanto no código QR, você pode ter erro de alguém riscar o cara ali. Quando você risca, se a informação foi colocada sem nenhuma proteção, você apaga várias coisas em seguida. Então, como é que a gente faz a codificação para isso? É bom. Pensando, então, que você começou com uma gravação de áudio, né, a primeira coisa é que ela vai ser, como é que fala? Quantizada, né? Você vai digitalizar aquilo. Então, você começa com uma onda f de t, que é algo contínuo, que você vai gravar, na verdade, é uma série de amostras, tá? Você vai lá e pega um pontinho, pontinhos igualmente espaçados no gráfico, digamos. Aí, cada amostra dessas, ela vai ser um par de vetores de comprimento. Perdão, aqui está errado. Vai ser um vetor de comprimento 16. É um par onde cada um tem comprimento 8. E aí o que acontece no. Isso. Então o que acontece aqui é que, na verdade, cada canal que você pega, canal esquerdo e canal direito, você trabalha com um byte. Então a sequência de comprimento 8. Por algum motivo, eu não sei se isso aqui é tradicional, desde que começou os computadores, a usar essa unidade. Então, você tem um bit, que seria uma coordenada só, e o próximo, que é bastante utilizado, é o byte, com a sequência de 8 coordenadas binárias. Então, uma amostra dessa tem 2 bytes, por isso comprimento 16. E a codificação vai ser feita começando dos bytes, mas a gente vai aqui já colocar um corpo finito. Como a gente acabou de ver, não existe código MDS binário razoável, né? Então, já passar do F2 elevado a 8 para o corpo finito, que tem 2 elevado a 8 elementos. Tá? Tem uma abjeção natural entre os dois, pensando nos dois como espaço vetorial sobre F2. E aí começa a entrar a parte da engenharia, que já não é tão matemática. A gente vai usar 2 códigos de Solomon, vai fazer ainda mais outros truques. Eu vou colocar para vocês com bastante detalhe, tá? Mas eu vou tentar dar um esqueminha aqui logo no início para você saber o que está acontecendo. Então, o que você faz é o seguinte: a unidade aqui vai ser uma sequência de 6 amostras. Então, é um cara agora de comprimento 24, né? O E e o D são esquerda e direita. Esse que é o quadro. Então, como é que a gente vai fazer a proteção? Você começa com essa sequência de 6 amostras. Então, estamos aqui em F2 a 8 elevado a 24. Aí tem uma parte que leva em conta a situação física mesmo da coisa, que são 2 embaralhamentos. Então, a gente passa com o 24 para comprimento 24, mas aí você já protegeu mais um pouco com algo que não tem nada a ver com a codificação. Aí você codifica. Então, a primeira codificação, a gente usa um read Solomon, que vai levar de comprimento 24 para comprimento 28, e distância mínima 5. Então, nesse caso, a gente tem a distância mínima 5, capacidade de correção, 2 erros. Né? Aí tem um novo embadalamento, agora em comprimento 28, e a gente codifica de novo e acrescenta mais 4 posições. Então, devemos ter um comprimento 32 agora. E, novamente, essa passagem nós temos distância mínima 5, então, mais capacidade de correção de 2 erros. Esse aqui é o resumo do que vai ser feito. Os embaralhamentos, como eu falei, acho que vai ficar um pouquinho mais claro quando eu entrar em detalhes, eles levam em conta que os erros acontecem em sequência. Então, o objetivo do embaralhamento é proteger mais informação e, fazendo isso, espalhando mais informação, mais do que o código de Solomon consegue fazer. Bom, vamos lá, então. Então, funciona assim. Começamos com essa sequência de 6 amostras, né, que estamos com 24. O primeiro embaralhamento é fazer assim. Vocês vejam que tem uma barrinha em cima dos casos que tem índice par, né? É que você vai agora pegar esse pessoal índice par de 2 quadros adiante. Então, você está começando a espalhar mais informação de maneira que, se cair uma bomba naquela posição, você mata só metade da informação. É mais ou menos essa ideia.
Aí, saindo daquele novo quadro ali de cima, você faz um novo embaralhamento. Agora você veja que a gente bota os ímpares à frente, né? E depois bota os pares, e os pares aqui eu puxo 2 quadros à frente de novo. Então fizemos 2 embaralhamentos, e no final a gente continua com o cara de comprimento 24. Então, tá aqui embaralhamento 2. Aí fazemos a primeira codificação. Então, essa mensagem aqui tem comprimento 24. A gente usa o código Reed-Solomon de comprimento 28. E o que se faz aqui é algo que não deu para falar muito no curso, mas como a gente viu na aula passada, todo código tem uma forma sistemática, né? Então você faz a codificação não do jeito que eu fiz, mas faz a codificação sistemática. Então a mensagem original, que é o Mzinho, que é essa sequência de quadros aqui de cima, ela é repetida e depois a gente acrescenta 2 bytes, que correspondem a 4 coordenadas aqui. Beleza? Aí, o que a gente faz? A gente faz um novo embaralhamento. Então, o Mzinho era a sequência, a sequência de quadros ali de cima. O que a gente faz? A gente preserva só a parte ímpar, coloca as duas posições P1 e P2 no meio, e aí puxa as posições pares de 2 quadros adiante. Mesma coisa de novo. E faz uma segunda codificação. Então, agora a gente vai de comprimento 28 para comprimento 32, acrescentando mais 4 dígitos, né? E chegamos na palavra de comprimento 32. É esse cara aí que vai ser gravado no CD. E o que se faz nesse finalzinho é que, na verdade, a gente está trabalhando então no corpo F2 elevado a 8, mas para gravar a gente tem que gravar tudo em zeros e uns. Aí a gente usa aquela objeção que estava lá no início para trazer de volta para sequências de 8 dígitos mesmo, e isso vai ser gravado no CD. Aí tem mais alguns detalhes aqui que são mais engenharia realmente do que matemática, dos quais eu também não entendo muito. Então, em resumo, é isso. A gente faz 2 emparelhamentos, aumenta o comprimento com o código de Solomon, embaralha de novo, aumenta o comprimento de novo com o código de Solomon e fechou. Então, a gente começou aqui em comprimento 24 e terminou em comprimento 32. Tá? Acrescentamos 8 dígitos para proteger. Então, a codificação final ainda tem mais um pouquinho, que aparecem uns bits de controle, então são coisas que eu também não entendo muito. Mas, resumindo, a gente fica com uma taxa por volta de 1/3. Tá? A vantagem com relação a... Se a gente voltar para a primeira aula, a vantagem com relação a um código de repetição, que também tem taxa de 1/3, é que a taxa nesse momento ela é meio enganosa. Então, um código de repetição tem taxa de 1/3, só que ele consegue corrigir um erro só se ele não vier acompanhado de mais nada. Tipo, consigo corrigir um erro aqui, desde que as próximas 2 coordenadas estejam corretas. E aqui, nessa situação, é justamente o contrário. Eu costumo ter vários erros um depois do outro. Então, a taxa ela é parecida com o código de repetição, mas a gente não está na mesma situação do código de repetição, que você consegue corrigir mais coisas. E as vantagens também daquele embaralhamento todo, né? Tudo aquilo é feito justamente para quebrar rajadas que são compridas demais em rajadas mais curtas, que aí caem na capacidade de correção dos 2 códigos Reed-Solomon. Então, com isso, na prática, você consegue corrigir fisicamente, né? Até, tá vendo, um risco aí de quase 3 milímetros. Se você pegar, assim, você não vai fazer isso um CD em casa, não sei se vocês têm algum ainda, mas você não vai pegar uma caneta e enfiar no CD. Mas o ponto é que, se você fizer isso, muito provavelmente o aparelho consegue continuar lendo. Bom, e como é que fica a decodificação, então? Esse pedaço também eu acho curioso, porque ele mostra assim, até onde vai a teoria matemática, e meio que sim, aquela história que na prática a teoria é outra, né? Eu lembro de ter falado para vocês que os métodos que nós temos de decodificação, eles vão até a capacidade do código. Agora, na prática, a correção tem que ser feita de alguma maneira além da capacidade do código. Porque tanto faz um CD, ou seja um arquivo de alguma outra coisa, assim, não dá para você ir até um certo ponto e aí o aparelho que está lendo dizer para você, não consigo ler esse pedaço aqui, vou parar, né? Você volta lá para a situação do Riemann lá no início. Então, a decodificação, ela funciona
essencialmente como está na teoria matemática, até um ponto que você começa a usar a situação específica em está. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que tira os bitistas, não interessa muito isso para a gente, você desembaralha as coisas, e aí você usa o primeiro código, aquele código de comprimento maior. Aqui, por uma questão de segurança, você corrige até um erro só. Aí, na decodificação 2, o que a gente faz? Aqui tem mais um desembaralhamento também, na verdade. E aí você volta ao primeiro código Reed-Solomon, que tinha comprimento 28, e você aplica a decodificação. Dá para corrigir também 2 erros. E agora, como eu falei, pode ser que tenha sobrado alguma coisa ainda, né? Pode ser que seja até problemas, pode ser que tenha ocorrido algum erro que passa da capacidade do código, de correção do código. Então, o que você faz agora? Agora a gente começa a usar a situação específica do CD. Então, a primeira coisa, você faz uma interpolação linear das amostras adjacentes. Isso quer dizer o seguinte, o que você tá lendo é uma amostra de áudio, né? Então, a ideia é que, como isso veio de... A informação original veio numa situação que é contínua, faz sentido você interpolar, meio que tirar uma média entre o que veio antes e o que veio depois. Tá? Se é uma informação sobre a qual você não tem nada mais concreto além de ser uma sequência de zeros e uns, isso aqui já é uma coisa meio forçada que talvez não dê um resultado muito bom. Mas em termos de áudio, está super razoável. E aí, bom, e se você tiver realmente muitos erros, e a adjacente também está com problema, aí meio que o aparelho, né, desiste e fala assim, beleza, então eu vou simplesmente apagar esse pedaço aqui. Mas como a capacidade de correção é bastante alta, o que acontece é que mesmo quando você tem essa situação, a gente não consegue perceber. Então você tem realmente um emudecimento, quer dizer assim, o aparelho realmente desistiu, ele pula aquele pedaço, mas esse pedaço aqui é tão rápido que a gente não consegue notar. Bom, e por fim, assim, para quem estiver interessado em ver mais coisas sobre o assunto, o material que eu mais recomendo é esse material do Abramo e da Maria Lúcia. Tá? É um livro que ainda está à venda no IMPA. É um livro bastante acessível e ele faz uma coisa bem interessante que eu não vi nenhum livro fazer. Ele começa pedindo quase nada. Tá? Ele pede, você tem que saber um pouco de teoria de números. Toda a álgebra que é necessária ele vai construindo no livro. E uma segunda coisa interessante é que eles escolheram assim, os assuntos de maneira muito, muito criteriosa, de maneira que é um livro que é curto, quando você compara com outros livros da área, mas você vai muito longe. Então, você vai do zero até códigos que vão além do que eu falei aqui para vocês, que são códigos que têm a ver com as coisas mais novas que tem. E com relação à pesquisa também, quem quiser dar uma busca na internet, códigos MDS ainda continua sendo ainda são um tema de pesquisa atual, principalmente a busca por códigos que não são do tipo Reed-Solomon, né? E isso está ligado com o Sigurita, que são os códigos de geometria algébrica. Então, os códigos de geometria algébrica, na verdade, são generalizações ainda maiores dos códigos Reed-Miller e Reed-Solomon que eu apresentei hoje. Eles partem do mesmo ponto. Assim, o que eu quero fazer é começar com alguma coisa parecida com espaço de funções polinomiais, e o código é o conjunto das avaliações das funções em certos pontos. O que muda é que tudo que eu fiz aqui são sempre espaços de sequências. Na geometria algébrica, assim, olhando muito longe, o que você começa a fazer é trocar esses espaços de sequências por curvas algébricas, que são subconjuntos desses espaços de sequências que são dados por algumas equações. E aí, quando você faz isso, o que acontece é que alguns parâmetros que eram impossíveis de melhorar do jeito que a gente faz, né, com avaliação só em pontos do corpo, pontos no espaço, você começa a obter melhoria trabalhando desse ponto de vista. Esses códigos de geometria algébrica apareceram na década de 90, tá? E até hoje são intensamente estudados.
De novo, tanto a parte teórica, que é a parte que me interessa mais aqui, quem está fazendo esse curso, mas a parte prática também. Inclusive, engenheiros trabalham com, quando buscando novos modelos, eles também abordam o código heterogêneo. Bom, a parte que eu mais trabalho, eu trabalho com métricas alternativas. Então, existe além da métrica de Hamming, que é a métrica mais usada, a mais importante da teoria, e existem algumas outras que foram consideradas tanto por motivos puramente teóricos, como motivos práticos também. Então, aqui eu coloquei uma das três, as três que eu acho que são mais pesquisadas, são a métrica de Lie, que é da época da métrica de Hamming, na verdade é uma métrica bem antiga, assim. Rosenmuth faz uma métrica bem mais recente, também da meio da década de 90, e essa métrica do Post, eu acho que é até um pouco mais recente, ela tem a ver com uma proposta também teórica para trabalhar com códigos de matrizes, mas ela tem sido muito estudada do ponto de vista prático também. Bom, coisas que têm a ver com a prática que, por enquanto, são super teóricas, são os códigos de correção de erros para mecânica quântica. Então, a ideia do código quântico é o seguinte, a ideia é bem natural. Existe a esperança de a gente ter um computador quântico funcionando em algum momento. Como da computação clássica, você vai precisar de alguma maneira de proteger a informação quântica. E aí que entra essa história dos códigos de corretores de erro quânticos. Mas a diferença do que a gente faz aqui o tipo de erro que aparece na mecânica quântica tem a ver mais com, para começar, com espaços complexos do que espaços finitos. Mas o que tem acontecido é que fica mais razoável você construir alguns códigos do ponto de vista clássico, que eu apresentei para vocês mesmos, e depois reinterpretar esse espaço complexo. Então, tem vários artigos sendo trabalhados dessa maneira. Isso aqui, eu realmente não sei o quanto que vale a pena investir nessa área, porque, por um lado, é uma área de muito estudo, né? Uma área intensamente estudada atualmente. Por outro lado, ela está dependendo desse computador quântico funcionar de maneira razoável. E até hoje isso está, né? A última coisa que eu soube do Google ainda está meio assim, bem no início. E, por fim, reticulados da RN não são códigos, mas é como se fossem códigos no espaço RN. Existe uma conexão muito grande entre códigos binários e códigos RN, e também algumas interpretações de códigos quiários e reticulados em RN. Essa é uma área de pesquisa bem, na verdade, bem clássica, tem a ver com teoria de números, tá? Mas isso teve também um certo impulso depois que começou todo esse interesse em telecomunicações. No fundo é pelo seguinte, tudo isso que eu falei para vocês aqui está baseado em algo que é feito depois que você trabalhou com sinal físico mesmo. Então, depois você quantizou o cara, você cai aqui num alfabeto finito e, bom, a gente trabalha com trilha de código. Mas antes disso, você teve que dar um jeito, né, de mandar um sinal de um lado para o outro, usando, sei lá, usando rádio, alguma coisa assim. E nesse momento você está trabalhando com algo que é contínuo. Aí esses reticulados, eles têm muito a ver com o seguinte, você está mandando ondas contínuas e você tem que separar essas ondas, que é como se fosse separar pontos na RN, de maneira que aconteça a mesma coisa de novo. Você quer ter um bom espaçamento, você quer ter um bom número de pontos que estão perto, ali, a mesma coisa com o NKD de novo, essencialmente. Tá? E eu acho que é isso. Aqui eu coloquei no final algumas materiais que eu usei para preparar esse mini curso. Então, as coisas que eu falei da SBN estão essencialmente nesse primeiro trabalho aqui. O livro do Abramo e da Maria Lúcia, eu já falei. O livro de Lieder e Niederreiter é um livro que eu sempre uso para consultar qualquer coisa sobre códigos finitos, né? Assim, tem tudo aqui. E o livro de Huffman Pless é o que eu uso para consultar qualquer coisa sobre códigos, é a Bíblia dos códigos. O lado ruim é que esse livro tem umas, sei lá, quase 700 páginas, então não tem como usar como método de estudo de jeito nenhum. Tudo que você tentar estudar lá vai ter assim, muito mais páginas que está interessado nisso, mas é um livro que uma pessoa que trabalha na área tem que ter, né? Porque está tudo lá. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Se tiverem perguntas, eu estou por aqui.